Você precisa fixar urgentemente o olhar nesta primeira e mais inegociável das realidades. Você não é um rascunho, não é uma commodity genérica esperando para ser substituída na prateleira. Não se trata de ser melhor ou pior. Trata-se de ser o único. E essa é a sua premissa mais fundamental, a base irremovível sobre a qual todo o seu sucesso e toda a sua paz de espírito devem ser construídos. Nós somos, no sentido mais literal e profundo, um artigo de luxo, uma edição absolutamente limitada que o universo jamais se dará ao trabalho de replicar. Não há redundância em você. E o seu primeiro e mais sagrado dever existencial não é correr desesperadamente atrás de aprovação ou tentar provar seu valor para quem quer que seja, mas sim reconhecer, honrar e ativar esse valor intrínseco que já foi depositado em você desde o seu primeiro suspiro. É um comando claro e inequívoco. Pegue o que a vida, o universo, o seu design interno ou qualquer força maior te deu e tome a decisão consciente de ser um produto de luxo com uma demanda irresistível. E essa não é uma conversa sobre vaidade superficial ou superficialidade de redes sociais, mas sim sobre propósito inabalável e autenticidade intransigente. E é por isso que se torna uma urgência existencial você mergulhar na missão de descobrir os seus talentos. Não os talentos que a sociedade exige ou o mercado valoriza momentaneamente, mas sim aqueles que são absolutamente inatos e únicos em você. Aquelas combinações exatas de paixão, histórico, de vida, traumas superados e competência silenciosa que só a sua alma consegue orquestrar com maestria, porque o destino mais melancólico e a maior tragédia do potencial humano é a da pessoa que, dotada de um poder de transformação que poderia alcançar e iluminar a vida de milhares, vive aprisionada em um ciclo vicioso e autodestrutivo, fazendo piada para si mesma numa sala vazia, contentando-se com um círculo minúsculo de possibilidades, enquanto o universo aguarda que você ocupe o palco principal da sua própria vida. E todo esse processo de despertar não se trata de acumular fatos ou repetir clichês motivacionais, mas sim de entender a fundamentação de tudo o que existe, porque se algo persiste, se algo tem a capacidade de atravessar séculos e se manter relevante e verdadeiro, é porque esse algo possui um sentido que transcende as modas e as épocas. E mesmo que o sentido total da sua jornada e da existência esteja além da nossa capacidade de compreensão imediata, o que importa é a capacidade humana de fazer associações complexas, de construir pontes lógicas e emocionais entre o potencial invisível que você carrega e as ações visíveis que você executa. Mas, para que você possa sequer começar a desarticular os circuitos viciosos de autossabotagem que te mantêm aprisionado, a sua primeira atitude deve ser de uma honestidade brutal e introspectiva. Você primeiro tem que conhecer como é que você é, sem os filtros do auto-engano e sem as máscaras que você usa para os outros, porque é literalmente impossível desativar um circuito que está rodando e você nem sequer nota que está controlando todas as suas reações e decisões. E para que você compreenda isso de forma definitiva, pense na analogia da pessoa que nasce cega. Qual é a cor vermelha para ela? Não há como saber. Pode ser um som, pode ser um sentimento, pode ser uma ausência de tudo. E o que é a complexidade de uma caneca para essa pessoa? Talvez seja apenas um quadrado na mão. E a conclusão é irrefutável. O padrão,
A régua de toda a sua realidade percebida e o filtro das suas emoções está construído dentro da sua cabeça, e a mente é o que decide o que é real e o que é ilusão. E é por isso que a distinção entre cérebro e mente é o ponto de partida de qualquer verdadeira liberdade, porque o cérebro é o órgão, a matéria biológica, a estrutura física, é como o motor de um carro, mas a mente, meu amigo, é a energia gerada dentro desse cérebro, é o fluxo constante, caótico e incessante do seu pensamento e da sua consciência ativa. E para que essa analogia nunca mais saia da sua memória, o cérebro seria a lâmpada, a estrutura física, o filamento, o vidro, mas a mente seria a luz que sai da lâmpada, o fluxo de energia, o pensamento em tempo real. E onde então se posiciona o seu espírito, a sua verdadeira consciência? Ele é o drone que paira acima de tudo, o observador silencioso, o verdadeiro mestre que vê a lâmpada e a luz, e que tem o poder de direcionar essa energia. E se você nunca se atentou a essa divisão tripartida, corpo, mente e espírito, é porque você tem vivido no modo automático, refém das suas reações instintivas. E essa é a falha fundamental do mundo moderno. A incapacidade de manter a atenção focada no próprio ser. E essa falha crucial permite que a vozinha constante, incessante e traiçoeira que fica na nossa cabeça assuma o controle da cena. E essa voz é o seu subconsciente falando sem parar. O fluxo interminável de pensamentos que tenta te sabotar com comandos absurdos e destrutivos, mandando você jogar o celular no rio ou te encorajando a pular de um lugar alto. E entenda de uma vez, isso não é um sinal de que você está perdendo a sanidade, mas sim um sinal de que você está vivendo um estado de pensamento obsessivo, que é o sintoma mais claro de uma ansiedade alta e completamente descontrolada. E ele é obsessivo porque se repete em um ciclo vicioso, quase sempre com conteúdo destrutivo e negativo, e é sempre intrusivo, invadindo a sua mente sem que você peça. E a pergunta que vale a sua liberdade é: como fazer para, de fato, desligar essa chave viciosa e sair desse ciclo de tortura mental? A resposta, embora pareça simples, exige um esforço monumental e depende do nível de pensamento obsessivo que você tolera. E se ele te paralisa, você tem que buscar tratamento, pois a causa pode ser a baixa de serotonina. Mas a origem mais profunda é que você vive em todos os tempos, menos no aqui e agora. Você se transformou no homem do circo, olhando o futuro, que é incognoscível e sobre o qual você não tem controle, e olhando o passado, que é imutável e só serve como lição. E a única coisa que a gente tem, o único tempo onde a ação e a transformação são possíveis, é o aqui e agora. E é por isso que você precisa quebrar o dogma da felicidade forçada que a sociedade te impõe. Porque uma das coisas mais bregas e superficiais que existe é essa obrigação social de estar o tempo todo feliz. E a pessoa que está pulando e sorrindo o tempo todo está, na melhor das hipóteses, mascarando a verdade mais crucial da existência: a necessidade do contraponto, porque você precisa da tristeza para poder subir na felicidade. É a lei do yin e yang, o equilíbrio do universo manifesto. O doce exige o salgado para ser percebido, o escuro exige a luz. E quando você se permite mergulhar na tristeza, sem resistência tola ou medo de ser julgado, você se permite, com igual ou maior intensidade, subir na felicidade. E se você tenta podar a tristeza, você podará a sua capacidade de lidar com qualquer emoção verdadeira. E eu insisto, é elegante,
é profundo. E é digno quem se permite viver o espectro completo da remoção, sem tentar ser essa figura monocromática e vazia, sempre boazinha e maravilhosa. Porque, embora a maioria das pessoas seja fundamentalmente boa, é a minoria destrutiva que causa o estrago. E o erro fatal, que destrói a sua autenticidade, é tentar julgar que o outro é igual a você, quando as pessoas são diferentes e devem ser assim. E essa incapacidade de aceitar a diferença nos leva, invariavelmente, a cometer o erro de nos rodear de pessoas bajuladoras. E eu te digo com a experiência de quem já viu esse filme muitas vezes. Tenha pavor do bajulador, porque a pessoa puxa-saco que te elogia exageradamente, sem te conhecer, está operando com uma energia densa e com um objetivo oculto. E o fato é que o bajulador não quer te agradar. Ele quer ser você. Ele deseja ardentemente tomar o seu lugar e o seu sucesso. E por isso, um bajulador, mais cedo ou mais tarde, puxa o seu tapete, porque ele carrega a semente da inveja em estado puro. E não se iluda com a falácia da inveja branca. A inveja é sempre destrutiva e corrosiva, diferente da admiração, que é uma força motriz positiva. Mas a inveja opera de maneira perversa no cérebro. O pensamento é fixo. Você tem algo que deveria ser meu. Se você sumisse, essa coisa seria minha. Por que você está no lugar que é meu? E isso é comprovado por neurociência. Existe um circuito no cérebro que, quando o invejoso vê a pessoa invejada sofrendo, aciona um circuito de prazer quase físico. E quando ele a vê prosperando, a sensação é de dor e frustração profunda. E a única cura para essa comparação doentia e para a inveja é a ativação do seu design único, porque você é um artigo de luxo, ímpar. E se você está trilhando o caminho que o universo escolheu para você, o seu próprio caminho autêntico, você está arrasando. Mas se você está fora da trilha, buscando o talento ou o sucesso do vizinho, o sofrimento é uma certeza inevitável. E o tratamento definitivo para a inveja é a descoberta dos seus próprios talentos, porque o talento do outro já está ocupado e você é que está perdida, procurando o seu valor onde ele jamais estará. E essa perda de foco foi agravada de forma exponencial com o fenômeno das redes sociais, que criaram uma epidemia de comparação com 90% de fake news e vidas fabricadas. E isso está adoecendo as pessoas em escala global, porque a velocidade do scroll e do estímulo, o efeito TikTok, está fragmentando o nosso raciocínio. E a gente não raciocina mais, não temos mais visão global ou a capacidade de fazer conexões profundas. E para ser criativo, para ter sucesso de verdade, você tem que pensar no todo. Mas há esperança. E o crescimento do podcast é a contramão disso tudo. É a prova de que as pessoas querem conteúdo e profundidade. E isso está reinventando a internet, resgatando a paciência e a capacidade de foco. Mas o problema mais urgente é que essa dependência digital está roubando a sua capacidade mais vital, a capacidade de ler. Porque para ler, você precisa de atenção focada e raciocínio amplo. E a informação fragmentada impede isso. E o seu segredo psicológico para vencer, o seu microcomando final e definitivo é este. E você deve fazê-lo agora. Leia 30 minutos por dia. E o mais importante de tudo, pegue um papelzinho e ponha o resumo da ópera em 2 linhas, porque esse ato simples de forçar seu cérebro a focar, a sintetizar e a raciocinar de forma global é a chave para desativar o circuito vicioso e despertar o artigo de luxo que você já é.
E se você chegou até aqui, é porque você não é refém do superficial. Você busca a verdade e o poder do autoconhecimento. Então, curta este vídeo agora mesmo para enviar esta mensagem de despertar para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para que o algoritmo não te sabote. E como um decreto de valor e uma prova de foco, comente aqui embaixo a frase: "Eu sou um artigo de luxo inegociável". Faça isso e comece sua transformação hoje.